Vamos em frente, frente e verso dessa manhã de quarta-feira. Agora, Martini, um assunto super importante. Ele é polêmico, ele é delicado, mas é fundamental. Eu vou pedir para que os nossos ouvintes aumentem o volume do rádio, né, e prestem muita atenção sobre este tema. Tirsepatida e polêmica. O que está por trás do debate sobre Mounjaro e suas versões manipuladas? Parece Monjari aqui, quase a gente não se atentar, né, Martini? Sim. A gente fala até um italiano aqui de Mounjaro, mas não é isso. São versões manipuladas de um medicamento muito usado para o emagrecimento, tornou-se, né, o principal medicamento para emagrecimento, mas o pessoal anda fazendo também o que não pode. Então, o esclarecimento, Márcio Nuttels, diretor do Instituto Nuttels, sobre este medicamento, quais são os cuidados, os pontos de atenção que precisamos ter em relação ao uso desse tipo de medicamento. Bom dia. Muito bom dia a todos. Esse tema realmente hoje vai pegar fogo, hein? Porque é muito delicado. O tema de hoje ele não envolve apenas ciência, mas além disso envolve questões de ética médica, questões de legislação. Depois, se tiver um momento, queria trazer alguns pontos aqui. Envolve questões de interesse comercial. Então é um tema realmente que é controverso, é polêmico, né? As opiniões são divergentes, então é muito importante colocarmos o paciente sempre no centro. Ótimo. Ele tem que ser beneficiado. No final das contas, a melhor decisão é pro bem do paciente, né? Afinal, é saúde, né? É saúde, a gente tem que ter todo o cuidado para trazer saúde. O Mounjaro, o que é o Mounjaro? É um nome comercial de um medicamento que na atualidade é o medicamento que tem maior eficácia para o emagrecimento, chegando a mais de 20%, chegando a 25% de perda do seu peso corporal. Ele entrega um resultado que é igual ou melhor que de uma cirurgia bariátrica, porém essa arma poderosa precisa ser utilizada da forma correta e muitas vezes não é o que a gente vem vendo. Porque o tema é polêmico também, né? Mais da metade da população brasileira, quase 60% das pessoas estão acima do peso ideal. Então é natural que essas pessoas procurem ferramentas que possam apoiá-las, né? Em busca desse corpo mais saudável e mais funcional. O problema é que muitas delas estão buscando uma forma que pode prejudicar. Então, para ficar claro hoje, como é que uma pessoa consegue utilizar esse medicamento? Ela pode ir por um caminho ilegal ou um caminho legal. O caminho ilegal, só para esclarecer, por favor, seria o quê? Mercado clandestino. Existe? Existe, né? Você falou até de uma reportagem recente, aí depois se quiser citar. Então, as pessoas estão recorrendo a isso. Eu não recomendo primeiro, porque fomenta um mercado ilegal. É ilegal, não pode. Então, a pessoa buscando final. No Paraguai, em farmácia. Meu Deus! Essa é uma outra forma. Pinganinha que não é farinha com água, né? Existe o mercado paralelo, né? Que a gente não sabe a procedência, se a substância que tem lá é aquela mesma. E outra forma ilegal são as canetinhas do Paraguai. Essa caneta eu não tenho propriedade técnica para dizer se ela é boa ou ela é ruim. Eu posso afirmar que ela é ilegal. Por quê? A Anvisa já emitiu uma nota técnica dizendo que ela é ilegal no Brasil porque não tem registro no Brasil. O que acontece é que lá no Paraguai, me parece que lá é permitido a produção de larga escala desse medicamento. Então é como se fosse um genérico. Não deve ser necessariamente ruim. É uma empresa grande, uma indústria, sim, que pegou o princípio ativo que é a tirzepatida e está fabricando em larga escala. No Brasil isso não pode. E ela é em formato de caneta. É uma canetinha. Isso. Então no Brasil fere a lei da patente, então não poderia essa produção em larga escala. Quem estiver usando canetinha do Paraguai está ilegal, pode ter problema. Então tem esse caminho que eu não recomendo. Existe o caminho legal, que é o que eu apoio. Aí tem duas formas de fazer isso. Primeira coisa, tem que ter prescrição médica. É lei isso. Se não tem receita médica, não tem como adquirir de forma legal esse medicamento. Primeira forma, a convencional, é você pegar a receita médica do seu médico, ir numa farmácia e comprar a canetinha lá, a original, com o nome Mounjaro. Uma caneta que é produzida pela empresa chamada Eli Lilly, que é uma empresa americana, certo? O que acontece? Qual o problema com essa versão? Existe uma escassez no mercado. As pessoas querem, precisam, mas não tem
algumas doses. Eu vou citar aqui um exemplo. Essa semana, eu atendi uma paciente pedindo minha ajuda, porque ela precisava emagrecer. Ela pegou uma receita médica de um conhecido médico, então fez a compra na farmácia, estava um tanto distante do profissional e começou a usar a caneta de dose de 5 miligramas. A de 5 miligramas não é uma dose alta, mas a dose inicial, a primeira dose que o paciente tem que usar é 2,5. Não Olha tinha só. Na farmácia. E ela então, o médico deu a de 5, ela usou a de 5, o que aconteceu? Ficou uma semana vomitando, tendo náuseas, passando muito mal, com gases, estufamento. E aí ela chegou para mim dizendo, olha, eu não quero usar mais esse remédio porque é um veneno. Então criou um estigma, uma baita de uma ferramenta, um estigma negativo, né? Mas foi feito de um uso incorreto. Usou errado. Usou errado. Se fosse usar, tinha que estar próximo do profissional, ter acesso, porque passou mal, o profissional que prescreveu tem que saber manejar esses efeitos colaterais e tinha que iniciar com a dose de 2,5. Então, o que acontece? Abriu espaço aí para as versões manipuladas. Versão manipulada no Brasil pode. Essa polêmica toda começou porque houve uma denúncia de um médico que estava envolvido em produção de larga escala, o que não pode. Essa denúncia partiu... Conflito de interesse. Conflito de interesse. Partiu da onde? Da Eli Lilly, da empresa. Então, não cabe a mim julgar se a Polícia Federal tem razão ou não de ir lá fiscalizar a empresa, está produzindo ou não em larga escala, não cabe a mim julgar isso. Só que aí, olha só o que aconteceu. Um dia depois que saiu na mídia sobre essa polêmica dessa produção possivelmente em larga escala, que fere a lei da patente, 4 sociedades médicas brasileiras reconhecidas e de renome entraram com uma ação junto à Anvisa para proibir a manipulação desse medicamento, dizendo que é ilegal, dizendo que existe um risco, né? E eu estou aqui para esclarecer isso. Ótimo. Porque o uso desse medicamento com prescrição médica de forma personalizada, individualizada, traz muito mais segurança. Vou dar um exemplo dessa mesma paciente que usou a dose de 5 e passou mal. Se ela vem no meu consultório e vai usar uma versão manipulada, que tem legislação que defende isso, não é qualquer farmácia, tá, gente, que produz, não é a farmácia ali da esquina, é tipo uma mini indústria, são pouquíssimas farmácias no Brasil que tem capacidade técnica que está dentro de todas as legislações e todos os alvarás para poder produzir um medicamento desse aí, né? Então eu iria começar com a dose de 1,25, ou seja, menor que a dose inicial, uma subdose para ela se sentir confortável. Eu estou trazendo essas informações para você entender que o tratamento junto com o profissional médico, com todas as doses disponíveis, inclusive doses personalizadas, traz muito mais segurança. E aproveitar para te perguntar uma coisa que super importante, doutor Márcio. É indicado para todos os casos, todas as pessoas podem usar? Tipo, eu estou acima do peso, eu estou lá nessa escala dos 60 milhões de brasileiros, ou 60% dos brasileiros com obesidade ou acima do peso. Qualquer um pode usar? Tem requisitos que não orientam o uso? E que como eu sei e como me dar de conta que eu talvez não possa usar, porque talvez no afã de querer emagrecer a qualquer custo, as pessoas fazem qualquer coisa, mas não é bem assim, né, doutor? Qual é a indicação para o uso de um medicamento como este, por exemplo, para o emagrecimento? Tem que ser uma pessoa em situação de sobrepeso, que tem alguma comorbidade, ou uma pessoa em obesidade. Se ele está no cenário de obesidade, já tem indicação para o uso. Vamos falar qual é a contraindicação. Existem basicamente 2 contraindicações absolutas, né? Que seriam contraindicações muito raras, que é uma pessoa que tem um carcinoma medular de tireoide, que é um câncer muito raro. Teve um estudo lá feito em ratos que mostrou, durante a fase do estudo, né, desse medicamento em ratos, que mostrou um leve aumento na incidência desse tipo de tumor nos ratos, né? E aí agora isso virou uma contraindicação absoluta, né? A gente não sabe, não dá para inferir se no humano também aconteceria isso, a gente não tem observado isso, né? Mas é uma contraindicação absoluta. Na vigência desse câncer eu não posso prescrever. Uma outra situação é uma condição chamada síndrome
endócrina múltipla, um conjunto de glândulas que começam a aparecer nódulos benignos, malignos. Isso é uma condição genética extremamente rara. Eu nunca vi, eu estou formado em medicina desde 2006 e eu nunca vi isso no meu consultório. Então, pode acontecer, seria uma contraindicação absoluta. Aí tem contraindicações relativas, são algumas, né? Então, para saber quem deve usar ou não, consulta só médica. o médico, ele vai ter que fazer Vai lá exames. no Instituto Nutels, consulta com o Dr. Márcio ou com outros profissionais, mas de preferência quem entenda do assunto. É preciso dominar a matéria, né, Dr. Márcio? A gente percebe quando fala contigo, né, o domínio e a profundidade com que tu fala sobre esse tema. É uma tendência, as pessoas estão muito preocupadas com a fisionomia e com a saúde, e que bom que estejam. Sim. Mas não pode ser a qualquer custo, né, doutor? Tem que ter muito cuidado. E a próxima pergunta vem nesse sentido. Qual é o tempo de uso? Qual é o efeito que ele faz a partir do da primeira caneta, ou da primeira dose que eu consumo, até onde eu preciso levar isso? Bom, em termos de... Falando que é uma curiosidade das pessoas, né? O que esse medicamento entrega de resultado, Isso. primeiramente? Dentro de um protocolo que se utilize não apenas esse medicamento, mas um conjunto de ações, nós conseguimos um resultado médio de 4 quilos por mês, né? Então é um resultado muito bom. Média, tá? Bom, mas quanto tempo esse paciente precisa ficar sob o uso desse medicamento? Depende. Se ele está num cenário de obesidade, grau 2, grau 3, isso é um problema crônico que é gatilho para várias outras doenças, inclusive o câncer, infarto, AVC. Ele pode usar esse medicamento o resto da vida. Ele foi estudado para longo prazo, né? Mas vai ter pessoas que, quando utilizam esses medicamentos, vai mudando mentalidade, vai entrando realmente no novo estilo de vida, e quando chega no peso ideal, é possível desmamar, existe estratégia para isso também, né? Se desmama o medicamento de forma lenta e gradual e se percebe que essa pessoa consegue estabilizar seu peso. Então essa pessoa vai ficar livre do medicamento, vai usar como uma bengala durante um período, né? Então é relativo isso, não depende de cada caso. Depende de cada caso. Tem um ouvinte perguntando por que esse medicamento é tão caro? Ou o que é caro em relação ao quê, né? Essa pergunta é interessante porque é o seguinte, olha, uma empresa como a Eli Lilly ou outras, né? É importante porque é justamente aí que a pessoa vai buscar em outro mercado. Pois é, mas exatamente. A empresa, ela gasta milhões para desenvolver um grande estudo para poder um medicamento como esse entrar no mercado. Claro que depois que entra no mercado elas ganham trilhões, é uma indústria trilionária, né? Então a gente poderia fazer um apelo lá, pedir para eles baixarem o valor, seria muito bom. Era uma forma de combater a obesidade. Eu levanto uma bandeira, eu tô aqui para combater a obesidade. Se a gente tivesse esse medicamento disponível na farmácia, sem ter escassez como tem hoje, e ainda mais estivesse no SUS, seria sensacional. Mas aí a gente tem que pensar em políticas públicas para poder desenvolver isso aí. Sim. Agora, aí voltamos a falar do manipulado, que é uma versão tão segura e eficaz quanto, que a gente consegue muitas vezes um valor mais acessível. Existe. Isso é o que a gente oferece, é isso que está se discutindo. O manipulado, ele pode ou não pode? Pode, ele é seguro. Ótimo. Ele é eficaz. Você me permite trazer algumas coisas sobre a legislação que diz sobre o manipulado? Porque eu acho que quem assistiu, inclusive em rede nacional, sobre esse tema, deve ter ficado com dúvidas sobre o manipulado no Brasil. Veja só, é permitido responder isso? É permitido manipular esse medicamento no Brasil? Sim, desde que exista um registro desse medicamento no Brasil. Existe o Mounjaro. E outro ponto, tem que ter um IFA, que é o insumo farmacêutico ativo, tem que ser por síntese química. É o caso da tirzepatida, que é a substância, o IFA do Mounjaro, ok? Para as farmácias manipulares, elas têm que estar integralmente dentro das regras da RDC da Anvisa 67 de 2007, ou seja, é uma série de controle de qualidade que elas são fiscalizadas, né? São poucas, como eu falei, farmácias no Brasil que estão dentro desse critério. Tem que ter uma prescrição médica individualizada e o insumo ele tem que ser adquirido de fornecedor regularizado. E aí uma outra pergunta que se fazem bastante, muito frequente, e a patente? Porque existe a questão da patente. Realmente esse medicamento está sob patente,
Mas existe uma lei de propriedade industrial que diz o seguinte: ela não proíbe a manipulação, desde que tenha uma prescrição médica individualizada e seja prescrito por profissional habilitado. Então, se não é produção em larga escala, é uma coisa pontual, pode, está na lei. E aí tem a norma, a nota técnica da própria Anvisa 200/2025 que fala sobre isso. Então, não vou ficar entrando nos pormenores, mas só para a gente entender que está tudo legal. Sim. Existe toda uma legislação. Se a farmácia está dentro dos critérios, se ela tem um controle de qualidade rígido, se ela tem os controles do IFA, faz os testes biológicos, está tudo dentro do que diz a lei, então está tudo certo. E facilita o acesso, porque nas farmácias está escasso, falta. Sim. As pessoas que recorrem às farmácias não têm o seu tratamento correto nas doses corretas. Então, é uma forma de fazer com que as pessoas realmente tenham acesso. Mas também precisa orientação médica. E só com médico, tem que ter prescrição médica, senão fica ilegal. E aí o médico orienta o manipulado adequado e não o pirata que vem do Paraguai que não sabe o que está comprando. Perfeito, essa é a situação. E se quiserem mais informações, Instituto Nútelos é o caminho, né, doutor Márcio? Lá se faz este tratamento, tantos outros, é um tema delicado, polêmico, mas é preciso olhar com muita atenção para você não fazer o que aquela moça lá fez. Começou a usar de qualquer modo, deu ruim e aí depois acha que o problema está no medicamento. Não é bem assim. Faltou aí uma boa orientação, uma condução, né? A gente está aqui para conduzir o paciente para o melhor caminho. Essa é a ideia. Então, quem está precisando aí buscar mais saúde, mais qualidade de vida, uma vida em alta performance, a gente está aqui para apoiar. Muito bom. Olha, um tema extraordinário que nós vamos repercutir nos nossos canais, e a Central de Jornalismo vai produzir, inclusive, um material especial orientativo sobre esse assunto. É muito importante. Um abraço, Márcio. Até daqui a 2 semanas. Muito obrigado. Até mais.